5 e 8. Quantos encontraram a referência bíblica, confirmem dizendo amém. Estarei utilizando a versão ARA, Almeida Revista Atualizada. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouvistes. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Versículo 8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. E você diz amém. Tema da mensagem: as ações do Espírito Santo na igreja. Eu vou repetir: as ações do Espírito Santo na igreja. Meus queridos irmãos, o livro de Atos dos Apóstolos é considerado o único livro histórico do Novo Testamento. Atos dos Apóstolos, além de ser conhecido como Atos dos Apóstolos, também é chamado de Atos do Espírito Santo. Porque durante todo este livro nós vemos o Espírito Santo agindo, do capítulo 1 ao capítulo de número 28. Atos foi escrito por Lucas, o médico grego, e aqui é o seu segundo tratado. Nós estamos aqui diante do segundo livro escrito por Lucas. No seu primeiro tratado, o Evangelho, que é chamado de Evangelho Sinótico, Lucas tratou a respeito da história ministerial de Jesus. Lucas foi o evangelista a qual mais falou da vida de oração de Jesus. E em Atos nós vemos a história da igreja primitiva, desde a ascensão de Jesus aos céus até a primeira prisão do apóstolo Paulo em Roma. No capítulo 1, fala-nos sobre a ascensão de Jesus aos céus. No capítulo 2, fala-nos sobre a descida do Espírito Santo no Pentecostes. No capítulo 3, fala-nos sobre a cura do coxo na Porta Formosa. No capítulo 4, Pedro e João, cheios do Espírito Santo, estavam diante das autoridades judaicas no Sinédrio, testemunhando sobre o Cristo ressurreto. No capítulo 5, nós vemos Ananias e Safira, que tentaram enganar ao Espírito Santo, porém, ninguém consegue enganar a Deus. Ambos morreram por conta de seu pecado. Capítulo 6 e capítulo 7, a Bíblia fala-nos sobre o ministério do diácono jovem Estevão, que pregou um belíssimo sermão, aonde os judeus que ouviram o sermão de Estevão ficaram furiosos, levaram-no para fora da cidade e apedrejaram. No capítulo 8, um jovem fariseu, Saulo de Tarso, consentiu na morte de Estevão. Capítulo 9 fala-nos sobre a conversão de Saulo de Tarso. Capítulo 10, a Bíblia nos fala sobre a conversão de Cornélio.
capítulo 11, pela primeira vez, os judeus, a igreja é chamada de cristãos. Capítulo 12, Pedro é liberto da prisão. Capítulo 13, Paulo e Barnabé são chamados para a obra missionária. Capítulo 13, 14 e 15, a Bíblia nos fala da primeira viagem missionária de Paulo. Capítulo 16, 17 e 18, a Bíblia nos fala sobre a segunda viagem missionária de Paulo. Final do capítulo 18, capítulo 19, capítulo 20, a Bíblia nos fala sobre a terceira viagem missionária do apóstolo Paulo. Concluindo as suas 3 viagens missionárias, Paulo é preso, é julgado diante de Festo e de Agripa, e diante daquelas autoridades, Paulo apela para Roma. Daquela prisão, Paulo ele entra em um navio para que ambos pudessem ir para Roma. No decorrer do trajeto, capítulo de número 27, acontece um grande naufrágio. Capítulo de número 28, Paulo, juntamente com todos os presos do navio, conseguem chegar na ilha de Malta. E no final do capítulo de número 28, Paulo está preso em Roma, aonde ele ficou preso em sua própria casa. E meus amados e meus queridos irmãos, em primeiro lugar, eu quero tratar com vocês nesta noite sobre quem é o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele não é uma força ativa, como muitas seitas andam propagando, mas o Espírito Santo, ele é uma pessoa. O Espírito Santo, ele é a terceira pessoa da Trindade. O Espírito Santo, ele foi prometido por Jesus. Percebemos que o Espírito Santo, na Bíblia, ele é chamado de Consolador. João, capítulo 14, versículo 26, a Bíblia diz: disse Jesus, mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Estes discípulos, que posteriormente tornaram-se os apóstolos da igreja primitiva, estiveram com Jesus durante um período de 3 anos e meio. Ambos foram testemunhas oculares do ministério do Senhor Jesus. E Jesus aqui promete que iria voltar para o Pai, mas o outro Consolador viria. E quando o Espírito Santo viesse sobre a igreja, tudo aquilo que o Senhor Jesus tinha ensinado para eles iria ser lembrado. Este mesmo Espírito Santo, que é o Consolador, ele também convence o pecador. Disse Jesus, João 16, versículo 8, quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Não somos nós que convencemos os seres humanos. Não somos nós, com a nossa oratória, com os nossos cursos teológicos, que conseguimos convencer o ser humano, mas é o próprio Espírito Santo que habita em você e em mim. O Espírito Santo, que é o nosso Consolador, que usa você. Quando você está pregando o Evangelho nas ruas, evangelizando, quando a igreja está nas campanhas aqui em nossa comunidade, é Ele que usa você
para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. E o Espírito Santo é Ele que nos guia. Disse Jesus, João 16, versículo 13: quando vier, porém, o Espírito da verdade, Ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará todas as coisas que hão de vir. Porque a igreja prega tanto sobre a vinda de Jesus? Porque Ele vai voltar. E o Espírito Santo, Ele é quem usa a igreja para que os temas sobre avivamento, santidade, vinda de Cristo não sejam colocados de lado. É por isso que nós continuamos pregando que Jesus em breve voltará. E nós, como somos pentecostais da Assembleia de Deus, nós temos um quadrilátero. O quadrilátero do pentecostalismo qual é? Jesus salva, Jesus cura, Jesus batiza no Espírito Santo e em breve Jesus voltará. Esse é o quadrilátero do pentecostalismo. E é este quadrilátero que as Assembleias de Deus pregam durante anos. Jesus salva, Jesus cura. Não, os dons não cessaram. A Assembleia de Deus não é cessacionista. A Assembleia de Deus é continuista, pois cremos na atualidade dos dons. Jesus batiza no Espírito Santo e em breve Jesus, Ele voltará. Continuemos pregando, continuemos anunciando. É o Espírito Santo que vai continuar usando você e a mim. O ser humano, por conta de sua carnalidade, por conta de sua pecaminosidade, ele resiste ao Espírito Santo. Mas, meus irmãos, nós não podemos desistir de pregar. Pois enquanto nós pregamos, evangelizamos, o Espírito está operando. Nós semeamos, mas é o Espírito que dá o crescimento. Basta que a igreja pregue, basta que a igreja evangelize. Não podemos forçar ninguém a servir a Cristo, porque se nós forçarmos, não haverá uma conversão daquela pessoa, mas ela estaria servindo aqui por obrigação. E se uma pessoa serve por obrigação, não existe novo nascimento. Se uma pessoa serve por obrigação, não existe conversão. Se uma pessoa serve por obrigação, não existe desejo de morar na eternidade. Dito isto, os apóstolos que estavam com Jesus, após a sua ressurreição, capítulo 1 de Atos dos Apóstolos, o texto que nós lemos nesta noite, fala-nos que Jesus, no 40º dia após a sua ressurreição, estava com os discípulos. E vale ressaltar que os discípulos ali eram 11, porque Judas Iscariotes já tinha morrido, tinha se suicidado. 11 discípulos, 11 apóstolos estavam com Jesus no Monte das Oliveiras.
E o texto nos diz: e comendo com eles, determinou-lhes: não se ausentem de Jerusalém, mas esperem a promessa do Pai, a qual disse ele. Versículo 5: porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Versículo 6: então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder, recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e quando o poder do Espírito vier sobre vós, então vocês serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, em Samaria e até aos confins da terra. Perceba que o versículo de número 8, quando Jesus falou: vocês serão minhas testemunhas, Jesus não disse: vocês serão primeiro aqui, depois ali. Não. A ordem de Jesus foi: enquanto vocês vão pregar em Jerusalém, vocês vão pregar na Judéia e não vão deixar de pregar em Jerusalém. E o evangelho vai chegar até os confins da terra. Porque a ordem de Jesus foi: ide. A ordem de Jesus foi bem clara. Era para eles irem e pregarem o evangelho a toda criatura. Após isto, Jesus foi assunto aos céus e os discípulos voltaram para Jerusalém, em uma distância do Monte das Oliveiras até Jerusalém, que eram cerca de 1 quilômetro. Voltando para Jerusalém, eles reuniram-se no cenáculo e ali eles oraram. Versículo 13 e 14 nos fala sobre a oração deles. Quando ali entraram, subiram para o cenáculo, onde se reuniram Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão Zelote e Judas, filho de Tiago. Versículo 14: todos estes perseveravam unânimes em oração com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Todos estavam orando, esperando a descida do Espírito Santo. Por quê? Não tem como o Espírito Santo descer sobre uma igreja que não ora. É por isso que nós oramos. É por isso que nós temos círculo de oração. É por isso que nós temos consagração. Nós não podemos deixar de orar. Se nós deixarmos a oração de lado, nós deixamos de viver. Se nós deixarmos a oração de lado, nós já estaremos mortos espiritualmente. Se uma igreja não ora, ela é fraca. Se uma igreja não ora, ela é fria. Se uma igreja não ora, ela é anêmica. Está precisando voltar à oração. Estamos precisando voltar aos círculos de oração que tanto vínhamos antigamente para clamarmos, para orarmos por avivamento, para orarmos por batismo. Não deixemos de orar. Aleluia. Em segundo lugar, a descida do Espírito Santo. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar.
quando de repente ouviu-se do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos aqueles 120 que estavam lá foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Perceba que eles estavam reunidos na festa de Pentecostes. A festa de Pentecostes era comemorada no 50º dia após a conclusão da festa da Páscoa, na 7ª semana da colheita judaica. 50º dia após a festa da Páscoa, era comemorada a festa do Pentecostes para os judeus. A cidade de Jerusalém estava repleta de homens de todas as cidades, nações, que reuniram-se em Jerusalém para poderem celebrar aquela festa. Se nós voltarmos para o capítulo de número 1, nós observamos que a ordem de Jesus, quando Jesus voltou para os céus, foi no 40º dia após a festa da Páscoa. Quando o Espírito Santo desceu, que foi na festa de Pentecostes, foi no 50º dia após a festa da Páscoa. Ou seja, aqueles judeus, 120 homens, reuniram-se em oração durante 10 dias. Eles não sabiam quando o Espírito Santo ia descer. Eles não sabiam que era na festa de Pentecostes. A ordem de Jesus foi: não se ausentem de Jerusalém, perseverem, até que do alto vocês serão revestidos de poder. E foram somente 10 dias de oração. Perceba, meus irmãos, que no capítulo de número 1, estavam reunidos, viram Jesus ressurreto, 500 pessoas. Mas estavam no Pentecostes 120, ou seja, o número diminuiu no período de 10 dias de oração. Sabe por quê? Porque a carne, ela não gosta de orar. Nós, carnalmente falamos, não gostamos de orar. Oração é renúncia. Oração é para quem deseja ter mais poder do alto sobre a sua vida. Oração é para quem quer queimar os desejos da carne, porque enquanto nós oramos, a carnalidade ela sai, a frieza ela sai, e o poder do Espírito Santo, ele vem sobre aqueles que clamam, sobre aqueles que oram. Aleluia! E o que aconteceu ali foi o que foi prometido no livro do profeta Joel. Meus queridos irmãos, após a descida do Espírito Santo, Pedro, no capítulo 2, versículo 14, ele pregou o seu primeiro sermão, testemunhando que o que tinha acontecido ali foi a profecia de Joel, do capítulo 2, versículo 28, que fala: e acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, vossos jovens terão visões. No final do sermão do apóstolo Pedro, versículo de número 37, ouvindo eles estas coisas, compungiram-se
e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos? Pedro disse: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Esta promessa, ela não ficou ali somente para o dia de Pentecostes, ela não ficou somente para o primeiro século. Esta promessa é para todos aqueles que creem que os dons são atuais, é para todos aqueles que são habitação do Espírito Santo, para todos aqueles que oram por batismo no Espírito Santo. Meus irmãos, o dom de línguas, ele não ficou limitado ao primeiro século de forma alguma, como os cessacionistas andam propagando, não. A igreja que crê nos dons, ela crê no batismo, e nós cremos que os dons de língua, eles são atuais, eles são para nós, eles são para os nossos dias. Aleluia! Eles são para os nossos dias. Glória a Deus. Quantos aqui são batizados no Espírito Santo? Se você ainda não é batizado no Espírito Santo, o Senhor pode lhe batizar. O Senhor pode lhe revestir com o poder do alto. Continue orando, continue clamando, continue lendo a palavra para que o Espírito lhe transborde e você seja batizado. Aleluia! Em terceiro lugar, quero falar com vocês sobre alguns avivamentos que marcaram a história da igreja. Primeiro, e eu considero um avivamento, a Reforma Protestante. Por que eu considero a Reforma Protestante como um avivamento? Porque a Reforma Protestante foi uma volta às Escrituras. E quando a igreja volta para as Escrituras, é porque aconteceu um avivamento. Não existe avivamento sem Bíblia. Avivamento não é emocionalismo. Avivamento não é reteté. Avivamento é choro pelo pecado, é abandono do pecado. Avivamento é sede de Deus, avivamento é fome de Deus, avivamento é fome pela palavra, avivamento é sede de ter uma vida de oração. Aleluia! O escritor reverendo Hernandes Dias Lopes, no seu livro Panorama da História Cristã, falando sobre a Reforma Protestante, ele disse: a Reforma Protestante foi um movimento que visou trazer à igreja a pureza original do cristianismo, segundo o Novo Testamento. Depois do Pentecostes, a reforma do século XVI foi o maior movimento espiritual ocorrido dentro da igreja. Ela, a reforma, representou uma volta à Bíblia, ao ensino dos apóstolos e, por consequência, uma rejeição total a qualquer doutrina sem base nas Escrituras. Meus queridos irmãos, nós percebemos que na época dos pré-reformadores, Joe Hus, Jerônimo Savonarola, John Wycliffe, foi um período muito difícil para a igreja servir ao Senhor,
sem a mão poderosa da Igreja Católica Romana, que durante mais de 1000 anos fez com que multidões de pessoas não tivessem acesso à leitura da Bíblia. John Wycliffe, no século XV para o século XVI, ele trabalhou na tradução da Bíblia para o inglês. Não foi possível concluir a tradução da Bíblia, porque antes de concluir, ele faleceu. Porém, os seus discípulos concluíram a Bíblia. John Hus, na Boêmia, atual República Tcheca, ele foi morto na fogueira. Mas John Hus, ali naquela fogueira na Boêmia, disse: vocês estão matando um ganso, mas dentro de 100 anos, Deus levantará um cisne que vocês não conseguirão parar. Este cisne que John Hus, ali naquela fogueira, estava gritando, era Martinho Lutero. Martinho Lutero foi o principal nome da Reforma Protestante. Lutero nasceu na Alemanha no ano 1483 e faleceu em 1546. Alemão, filho de camponeses, tornou-se monge agostiniano e entrou para o convento em Erfurt. Buscava com avidez a salvação de sua alma. Em 1512, aos 29 anos, o texto de Romanos, capítulo 1, versículo 17, que fala: o justo viverá da fé, explodiu como bomba em seu coração. Ali ele descobriu a gloriosa doutrina da justificação pela fé. Após isto, quando o Papa Leão X estava construindo a Basílica de São Pedro, seu emissário, Johannes Tetzel, foi à Alemanha vender indulgências que ofereciam redução das penas do purgatório. Johannes Tetzel dizia: cada moeda que cai no cofre da igreja é uma alma que salta do purgatório. Nós sabemos que isto é uma heresia. As indulgências, meus irmãos, eram nada mais, nada menos do que uma compra pela salvação. As pessoas davam dinheiro para comprar a sua salvação naquela época. Multidões de pessoas estavam sendo enganadas. Mas, no dia 31 de outubro de 1517, Martinho Lutero pregou nas portas da igreja de Wittenberg as suas 95 teses contra as indulgências. Estava deflagrado o movimento da reforma. Após isto, a igreja nunca mais foi a mesma. Enquanto Lutero fez a reforma na Alemanha, João Calvino fez a reforma na França. Zwinglio fez a reforma na Suíça. John Knox na Escócia. A obra de Deus não para. A obra de Deus continua. Meus queridos irmãos, a igreja não tinha permissão para ler a Bíblia. A Bíblia naquela época só tinha no latim. A igreja não falava em latim. O povo da época de Lutero falava no alemão. Após a reforma protestante, Lutero
recebeu uma ordem do Papa Leão X para se retratar na dieta de Worms. Lutero teve que viajar. Estava lá Lutero, diante de todas as autoridades da Igreja Católica Romana, na dieta de Worms. Saindo de lá, Lutero teve que se retirar, porque o Papa Leão X estava tramando matar a Lutero. Lutero, durante anos, ficou sumido. E durante o seu sumiço, Lutero trabalhou dia e noite na tradução da Bíblia para o alemão. Lutero, irmãos, ele foi um grande teólogo da igreja, versado no grego e no hebraico. E como Lutero era versado no grego e do hebraico, ele não traduziu do latim para o alemão, ele traduziu do hebraico e do grego para o alemão. E agora nós percebemos a Bíblia sendo entregue na mão do povo. As pessoas não tinham acesso a esse livro, que a gente passa às vezes, dias sem ler. Deixa ali na estante, prefiro o meu celular, o meu Instagram, o meu YouTube, a minha Netflix. A Bíblia fica em último lugar. Não podemos fazer isso. Em muitos países, é proibido ter uma Bíblia. E nós, no Brasil, temos a liberdade de ter a Bíblia em várias versões, não é, pastor Sérgio? Bíblia de estudo, Bíblia para criança, Bíblia de todas as cores, e a gente deixa a Bíblia em último lugar. A gente prefere maratonar uma série, madrugar assistindo uma série do que madrugar lendo a Bíblia. Por quê? Porque dá sono, Mas a gente não deve deixar de ler a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é o nosso alimento. A palavra de Deus é o nosso sustento. A palavra de Deus, ela foi inspirada pelo Espírito Santo. A palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes e penetra até a divisão da alma, do espírito, das juntas e medulas e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração humano. É a palavra de Deus. A reforma protestante teve 5 solas em latim. Sola scriptura, somente a escritura. Sola fide, somente a fé. Sola gratia, somente a graça. Solus Christus, somente Cristo. Soli Deo glória, glória somente a Deus. A reforma protestante pregou e a igreja também prega. A igreja não está acima da Bíblia. É a Bíblia que está acima da igreja. Não é a igreja que deve se submeter à Bíblia. Não é a Bíblia que deve se submeter à igreja, é a igreja que deve se submeter à Bíblia, porque ela foi inspirada pelo Espírito Santo. Saindo da reforma protestante, e já indo para o final da pregação, quero ir com vocês para o século XVIII, mais precisamente na Inglaterra. Na Inglaterra, no século XVIII, houveram 2 pregadores que incendiaram a Inglaterra. John Wesley e George Whitefield. Ambos tinham divergências teológicas. John Wesley, arminiano,
George Whitefield, calvinista, mas eram grandes amigos e foram grandes pregadores do século XVIII. John Wesley, cheio do Espírito Santo, pregou por mais de 50 anos, levou a Cristo dezenas de milhares de pessoas. Aonde ele chegava, as multidões se acotovelavam para ouvi-lo. George Whitefield tornou-se o maior pregador ao ar livre de todos os tempos. Foi cognominado príncipe dos pregadores ao ar livre. Whitefield pregou ininterruptamente durante 35 anos, de 3 a 5 vezes por dia, para auditórios de 2.000 a 20.000 pessoas. Meus queridos irmãos, eram tantas as pessoas que acompanhavam o ministério de George Whitefield, que não tinha condições de Whitefield pregar dentro da igreja, porque não cabia dentro da igreja a multidão de pessoas que queriam ouvi-lo pregar. Então ele pregava nas ruas. Da mesma forma, John Wesley disse: o mundo é a minha paróquia. John Wesley disse: eu me coloco em chamas para que o povo venha me ver queimar. John Wesley disse: dai-me 100 homens que nada temam senão a morte. Dai-me 100 homens que nada temam, e nós abalaremos, e nós incendiaremos o mundo. Você e eu podemos incendiar a colônia. Você e eu podemos abalar estas ruas no poder do Espírito Santo. Nós precisamos crer que o mesmo Jesus que operou no passado, Ele continua operando nos nossos dias. Ele continua a usar você, Ele continua a usar a mim. O Espírito Santo, Ele não precisa de muitas pessoas, basta uma. Basta uma pessoa. Glória a Deus. E em último lugar, Jonathan Edwards. Por volta dos anos 1735 a 1740, um tremendo avivamento interrompeu em Northampton, Massachusetts, sob a liderança de Jonathan Edwards. Jonathan Edwards foi considerado o maior filósofo e teólogo de toda a história dos Estados Unidos. Foi o avivamento de Edwards que unificou as colônias americanas, formando o que conhecemos hoje como os Estados Unidos da América. Jonathan Edwards era um grande pregador que tinha 2 metros de altura. Edwards, meus queridos irmãos, diz a história que ele entrou dentro do seu quarto, ficou 3 dias e 3 noites trancado dentro do seu quarto, sem comer e sem beber. Saindo do quarto, foi para a igreja. Quando ele chegou no púlpito, a Bíblia ficou no seu rosto, de tal forma que a igreja não podia contemplar o rosto de Edwards. O tema da mensagem que ele pregou foi: pecadores nas mãos de um Deus irado. Aquele sermão abalou aquela igreja. Quando Edwards pregava, podia-se ouvir gritos desesperadores para que ele parasse de pregar, porque a igreja viu o inferno aberto diante de seus pés. Naquela noite, pastor Sérgio, não houve sono. O sono sumiu. Naquela noite, ninguém dormiu, porque podia-se ouvir em todas as casas
as pessoas gritando com medo de ir para o inferno. Houve um grande avivamento ali em Northampton, através daquele puritano chamado Jonathan Edwards. Se coloque de pé. E o Espírito continua a operar. Ele continua a agir nos nossos dias, no século 20, em uma rua chamada Azusa. Um homem negro, descendente de africanos, cego de um olho, chamado William Joseph Seymour, foi usado tremendamente por Deus no ano de 1906. Vidas foram cheias do Espírito Santo. Aquelas pessoas foram batizadas no Espírito Santo. Podia-se ouvir as pessoas falando em línguas naquela casa. A voz ecoou, a voz correu. Nós consideramos, nós da Assembleia de Deus, consideramos a Rua Azusa como um movimento histórico, um grande avivamento. Após o batismo no Espírito Santo da Rua Azusa, Deus também encheu, batizou 2 suecos. Um chamava-se Daniel Berg, o outro chamava-se Gunnar Wingren, que no ano de 1910 vieram para o Brasil. No ano de 1908, dia 18 de junho de 1911, na cidade de Belém do Pará, foi inaugurada as Assembleias de Deus no Brasil. Há pouco tempo atrás, dia 18 de junho deste ano, a Assembleia de Deus comemorou 114 anos de história. Destes 114 anos de história, aqui na colônia, nós temos uma igreja com 76 anos de história, chamada Assembleia de Deus, Templo Central, Arpoador 1. O Espírito continua a agir, o Espírito continua a operar, e Ele quer te usar, Ele quer te usar, Ele quer te encher, Ele quer usar você nesses últimos dias. Deixa Ele te usar, deixa Ele te usar, deixa o Espírito usar você. Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus do meu amor. Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus do meu amor. Espírito, Espírito, diga,
Jesus. A ti pertence a honra, a ti pertence a glória, a ti pertence o louvor. Deus Todo-Poderoso, opera em nossas vidas. Encha a tua igreja com teu Espírito Santo. Encha, Pai, aqueles que entraram frios por essas portas. Em nome de Jesus. Reacende a chama que está apagada. Que o fogo do teu Espírito seja aceso em nossos corações. Usa a tua igreja, usa o teu povo no poder do teu Espírito.